Olá, o Repórter Setorial está no ar. Veja os destaques de hoje. Terapia online. Veja o que pensam profissionais em psicologia sobre atendimento a pacientes pela internet. Governo federal vai ampliar vacina de febre amarela para mais territórios brasileiros. Para comemorar o Dia Mundial da Água, alunos de uma escola de Tremembé distribuem frascos de água para moradores. E você vai ver também. Você está preocupado com a situação da violência no Rio de Janeiro respingar aqui? Hoje nós estamos convidando a Coronel Eliane Nicolucci, ela comanda toda a Polícia Militar aqui na área do Vale do Paraíba e vai nos mostrar o que a Polícia de São Paulo preparou para rebater qualquer situação que venha de lá. Seja muito bem-vindo, este é o Repórter Setorial, o seu jornal na TV e também na internet. Fazendo parte das comemorações do Dia Mundial da Água, alunos de um colégio em Tremembé foram às ruas essa semana para distribuir gratuitamente frascos deste recurso natural indispensável a todos. Acompanhe. A água é essencial para a sobrevivência de todos os seres vivos. Ela representa cerca de 60% do peso de um adulto. Esse excelente recurso também é um dos 8 remédios naturais. 70% da superfície da Terra é composto por água, porém, apenas 4% é própria para o consumo. Por todos esses motivos, a Organização das Nações Unidas criou em 1992 o Dia Mundial da Água, que é comemorado dia 22 de março. Para ressaltar a importância desse recurso no ecossistema e na vida das pessoas, o Colégio Adventista realizou uma ação bem aqui no centro da cidade. Começou com uma ideia da coordenadora, a professora Débora. Ela viu uma propaganda, falando do Dia Mundial da Água, dia 22 de março, e aí a gente sentou, começamos a planejar e as ideias foram surgindo, então a gente colocou em prática. Falamos com os alunos aceitaram o desafio e hoje estamos aqui distribuindo água, conscientizando eles a utilizarem de forma consciente, mostrando os benefícios da água. Todo mundo do Colégio Adventista de Taubaté Tremembé ajudou na ação. Desde os alunos menores entregando água para quem passava aqui pela Praça Santa Terezinha, até o pessoal que já está no ensino médio, que estendeu faixas no semáforo com frases de conscientização do uso da água. Durante todo o dia foram distribuídos 2.000 sachês de água como este. As pessoas que passaram por ali aprovaram a iniciativa. Uma boa iniciativa da escola, tá de parabéns. Eu mesmo nem sabia que era o dia da água, mas gostei de saber, bacana. Maravilhoso. Deveria todas as escolas fazer a mesma coisa que vocês estão fazendo, que eu ainda não vi. Mas não foi só a população que se beneficiou com esse trabalho no Dia Mundial da Água. Os próprios alunos aprenderam de maneira mais prática e fora das salas de aula. Eu gosto pessoalmente assim de tomar banho, bastante. Então assim, todo dia, toda hora, eu acho que pra gente economizar, pensar um pouco nisso já resolve alguma coisa, né? Você reduz todo o seu ato, você pensa assim, não, vou economizar água, escovar os dentes, eu fecho a torneira. Nas pequenas coisas que a gente acaba fazendo um negócio grande. Eu aprendi que a gente tem que economizar a água, né? E não ficar deixando a torneira aberta, chuveiro ligado, essas coisas. E eu vou chegar em casa e já vou desligar tudo que tiver ligado. Então, na escola a gente tem pequenas ações, de preservação da água e é trabalhado isso o ano todo. Então a gente tem um momentozinho onde eles podem colocar isso para fora da escola. A intervenção federal no Rio de Janeiro já completou um mês. Foi em 16 de fevereiro que o presidente Michel Temer assinou o decreto que instaurou a intervenção no estado. Essa semana, o Observatório Parlamentar, criado pela Câmara dos Deputados para acompanhar as ações militares, se reuniu como interventor no estado.
A intervenção federal no Rio de Janeiro já completou um mês. Foi em 16 de fevereiro que o presidente Michel Temer assinou o decreto que instaurou a intervenção no Estado. E nesta semana, o Observatório Parlamentar, criado pela Câmara dos Deputados para acompanhar as ações militares, se reuniu com o interventor no Estado. Depois do encontro, os parlamentares que formam a comissão externa para o Observatório da Intervenção apresentaram os dados repassados pelo interventor Braga Neto sobre os valores necessários para a manutenção das operações. Não há qualquer informação oficial por parte do Gabinete de Intervenção sobre o orçamento disponível da Secretaria de Segurança do Estado. Os 8 bilhões e 200, que são os dados que constam na transparência, ainda não foram repassados oficialmente para o Gabinete de Intervenção, ou seja, há uma estimativa de 3 bilhões e 100, o Rio tem um gasto importante na área de segurança e comparado a outros estados, é um gasto significativo que precisa ser melhor alocado. Nós estamos em torno de 1 bilhão e 600 milhões de passivo aqui no estado do Rio de Janeiro, 1 bilhão e meio de ações futuras, de investimentos futuros, ou seja, essa nós já estamos aí com 3 bi e 100, e na discussão de pessoal, também de passivo na área de pessoal, nós tivemos a informação que existe um passivo na área de polícia militar em torno de 700 milhões de reais. Os deputados também pediram rapidez nas investigações do assassinato da vereadora do Rio, Marielle Franco, do PSOL. A Câmara criou uma comissão interna para acompanhar o caso. Além disso, apresentamos aqui o balanço crítico com propostas objetivas que o PSOL tem em relação à intervenção e propostas alternativas que nós consideramos importantes. E nisso, a última declaração de Marielle, através de um artigo escrito para um jornal, falava da necessidade de investimento em áreas fundamentais como saúde e educação. Apresentamos e deixamos também com o gabinete a solicitação de avaliação de uma matéria que foi encaminhada pela bancada para que tramite no Congresso Nacional, que fala de investimentos sociais e estruturais para áreas que têm altos índices de violência. Tudo isso foi devidamente registrado e apresentado como material para o gabinete. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que já atua também em ritmo de pré-campanha eleitoral, questionou os valores solicitados. Para o deputado do Democratas, o orçamento federal não tem como reverter 3 bilhões de reais para o Rio de Janeiro, estado de origem dele. O Planalto se manifestou logo depois e informou que a intervenção vai receber 1 bilhão de reais e o Ministério da Segurança Pública deve ter algo em torno de 4 bilhões. O valor definido para a intervenção foi apresentado no domingo pelo ministro Diogo Oliveira, do Planejamento, mas ele não disse de onde vai vir esse crédito extraordinário. A pasta deve informar a origem do dinheiro até o final de semana. De acordo com economistas do BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento, são necessários pelo menos 18 anos para que o Brasil possa chegar a um nível de renda e desenvolvimento igual ao de países como Grécia, por exemplo. O Banco Nacional do Desenvolvimento divulgou uma estimativa hoje, afirmando que o Brasil precisa crescer 3,2% ao ano para se tornar medianamente desenvolvido e acabar com a pobreza extrema até o ano de 2035. O documento aponta 3 patamares de desenvolvimento da economia do país. O primeiro projeta um produto interno bruto de 2,8% ao ano para destravar a economia. O segundo sugere um crescimento de 3,9% ao ano para potencializar o desenvolvimento. E o terceiro propõe que o Brasil cresça 4% ao ano para transformar a realidade econômica do país. De acordo com o relatório, a principal necessidade brasileira é de investir em infraestrutura e tecnologias da informação e comunicação e combater as desigualdades regionais. Os economistas do banco acreditam que, seguindo esses passos, em 18 anos o Brasil conseguiria estar em um nível de renda e desenvolvimento como a Grécia e Portugal, que passaram por duras crises econômicas nos últimos anos. Ainda que esse ideal esteja um pouco distante da realidade, a economia do país caminha a passos lentos e graduais, como já havia antevisto o governo,
mas parece estar melhorando. Depois de fechar 2015 e 2016 com produções negativas, o fechamento de 2017 ficou em 1% positivo. A expectativa para este ano ainda é tímida, mas melhor do que nos anos anteriores. Os economistas consultados pelo Banco Central calculam um PIB de 2,83% para 2018 e de 3% para 2019. Acompanhe agora o comentário de hoje. Amigos, certamente vocês já ouviram falar dessa história do cobertor curto. A gente puxa para a cabeça, descobre o pé. Puxa para o pé, descobre a cabeça. Está parecendo isso. O interventor federal pediu ao presidente Temer 3 bilhões de reais para implantar o sistema que ele pretende adotar para não só fazer o combate, a ação vigorosa, mas também garantir recursos sociais para as comunidades. O presidente acenou com 800 milhões apenas. Depois houve um puxadinho dali, puxadinho daqui e chegou-se à conclusão que pode ser liberado 1,5 bilhão. Só que a gente tem que perceber como vai ser feita essa liberação, porque já há uma portaria que vai entrar em vigor em abril, dando conta da redução dos investimentos na área de fronteira, que é por onde entra o contrabando, entra o armamento, entra o cigarro falsificado, entra uma porção de coisas erradas, inclusive bugigangas, que vêm aí com chineses, coreanos e outros tantos, inclusive brasileiros também, né? Afora os hermanos, e ingressam pela fronteira de Bolívia, Paraguai, através de Corumbá, né? E está se percebendo o seguinte, que essa portaria faz o corte de agentes da Receita Federal que vem tendo um excelente desempenho por ali. E isso vai favorecer o quê? A chegada de todo esse material em grandes centros, como Rio de Janeiro, São Paulo e outras tantas capitais brasileiras. É impressionante como essa história do cobertor curto funciona, porque agora o foco é o Rio de Janeiro, o must. Então, a fanfarra está por lá e o corte está na fronteira, onde as pessoas não enxergam muito bem, não têm visibilidade das coisas complicadas que acontecem lá. Inclusive, certa ocasião, quiseram desativar a 18ª Brigada do Exército, né? A famosa Brigada Mista de Fronteira, Ricardo Franco, que também tem um desempenho importantíssimo na nossa segurança de fronteira. Triste país, né? Que as pessoas fazem essas coisas e tal, e no final da história deixam pontos importantes a descoberto. E depois do intervalo, você confere mais um relatório que confirma prática ilegal de comércio de madeira no país. O Repórter Setorial volta em instantes. Continue conosco.